E o Monark, hein? E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês viram o corte que está rolando em todas as redes sociais do Monark, explicando a situação dele, né, no Flow, e com muita raiva. Eu não consigo entender, porque às vezes as pessoas se fazem de idiota na internet, né? Porque tudo que aconteceu com o Monark, já falei já no Pânico, já falei lá na Linhagem, foi um dos maiores absurdos da internet. Ele deu uma opinião dele e o cara foi simplesmente deletado das redes sociais e com aplausos. Tá vendo? É assim que tem que ser. Ele foi completamente limado na internet, proibido de falar, com muitas pessoas aplaudindo e falando, nossa, que sirva de exemplo para falar o que não tem que ser falado. E elas, eu não sei se é uma mistura de burrice ou de autoritarismo, não consigo entender. Eles que decidem quem tem que falar o quê, né? E são essas pessoas que, quando alguém é proibido de alguma coisa, fica alguém da turma deles, né? Da esquerda, eles ficam completamente, nossa, cadê a liberdade de expressão? Então, a internet virou um manicômio, virou um hospício. Infelizmente, é um lugar completamente que não existe regra. Não existe regra. Porque o que acontece com um, acontece com o outro, e é um manicômio, é um hospício absurdo. Então, a gente vai reagir aqui ao vídeo do Monark. Por isso, eu peço para vocês, encarecidamente, para se inscrever no canal. Se inscreva nas redes, no Instagram, no Twitter. Me marquem em algum vídeo pra gente trazer aqui pro canal, porque muitas das vezes vocês que trazem as pautas pra cá, né? E esse é um corte que eu particularmente fico muito triste, porque eu fui no Flow ali bem no começo e era bem legal ali, toda a sinergia dos dois, tinham uma boa química e eles conseguiam fazer um grande sucesso, né? Que é colocar o podcast no Brasil, e aí todos os outros outras pessoas começaram a copiar o tipo de formato. Então, é um formato que revolucionou a internet no Brasil, isso é verdade. E eu entendo a raiva do Monark, e ainda tem as pessoas que ficam, nossa, por que ele tá com tanta raiva assim? Cara, o cara perdeu tudo. Ele idealizou um negócio e perdeu tudo. Ele é proibido de fazer o que ele revolucionou. Então a gente vai trocar uma ideia, porque o Monark está reclamando da condição financeira, né? Que foi lhe imposta depois de todo o escândalo do Flow. E antes tem o Cleverson, e o Cleverson ele consegue planejar a sua situação financeira para você não ficar sem dinheiro, para você não ficar sem planejamento. Se você quer chegar a algum lugar, né? Pô, eu quero comprar um apartamento, eu quero viver de aluguel de imóveis, mas eu não sei o caminho, né? Eu consigo até guardar dinheiro na poupança, guardar dinheiro no CDI, mas eu não sei além disso e não confio muito nas pessoas na internet, porque afinal é o meu dinheiro. E a gente sabe como é suado a gente conquistar o nosso dinheiro. Então o Cleverson, eu garanto pra você, o Cleverson é de confiança. Então ele vai ajudar você a fazer o seu planejamento, a organizar a sua situação financeira, a chegar no seu objetivo. E depende, o seu objetivo tá perto. Você precisa de quê? 2 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Tudo é planejamento e você consegue chegar lá com paciência e com o auxílio do Cleverson. Então você tá aí, ó, tem o QR Code aqui, chama o Cleverson, ele vai te ajudar com toda certeza. E o Cleverson, ele responde, hein, galera? Ele responde de madrugada, ele responde em todos os... É impressionante. É um cara que trabalha, viu? É um cara que trabalha. Vamos ver o trecho. Vamos ver o trecho de Monark. Eu sinceramente, eu não conheço esse podcast, tá? Mas ele deu um desabafo, né, Monark? Vamos avaliar aqui. E o Igor, eu não conheço o Igor, não tenho conversa com ele no privado, no bastidor, não tem uma relação de amizade. Mas eu lembro muito bem ele falando assim, porra, cara, o que eu fico puto é o cara ser um pela-saco, né? Porque eu não quero ser filha da puta com ninguém, né? Ficar cagando regra pros outros. E assim, eu percebi também em alguns vídeos, inclusive no papo comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui, pô. O cara veio aqui. E depois o cara vai falar mal, pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo, entende? Igual aquelas treta. E isso ocupar um espaço. Isso aí foi quando o Monark foi cancelado.
É bom lembrar isso, tá? Quando o Monark foi cancelado, né, e teve toda o que ele disse que defendia, veio um monte de artista, não quero a minha imagem vinculada nesse flow, eu quero que delete a minha entrevista. Quer dizer, quando o cara tava por cima, não, eu quero ir no flow, eu vou no flow toda semana. Pô, eu sou o cara do flow, o flow é incrível. Aí o cara faz um negócio em que é orquestrado o cancelamento dele pra tirar ele do jogo do flow, né? Foi basicamente isso. Tira agora minha entrevista. Então, quer dizer, tem um bando de covarde na internet, né? Um bando de covarde que aí quando o cara tá por baixo, não quero ficar do lado desse cara, não. Não quero ficar desse cara, não. E ele deu uma opinião dele, né? Se o cara vai lá e comete um crime gigantesco, aí a gente consegue até entender. Mas o cara só deu uma opinião, simplesmente. E que é o que acontece nos Estados Unidos, tá bom? E aí tem os brasileiros que acham que os Estados Unidos é menos avançado do que aqui, né? O brasileiro, ele é formidável, né, cara? Num coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado contigo, porra. Eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas, assim, eu saí da empresa, deixei na mão dele, tá ligado? Tudo. Por exemplo, eu perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com 5 mil dólares nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com 5 mil dólares? Não, Aí já vem o brasileiro, né? 5 mil dólares até que vem. Galera, pô, tira um pouco. É que o brasileiro tem uma... A gente vai lançar um vídeo em breve sobre essa cultura da inveja do brasileiro, que ele sempre projeta a realidade dele nos outros. Para de ficar projetando a tua realidade nos outros. O Monark, ele criou, ele revolucionou a internet. Entendeu? Quem revoluciona praticamente uma internet, por exemplo, é alguém que ganha muito bem. E tem que ganhar. Ele mereceu ganhar. Ele implantou o podcast. Ok? Então não venha encher o saco e colocar no Monark a sua realidade. Não, mas tá bom. 5 mil tá bom. Sabe? Para com essa mesquinharia, cara. Porra, cara, Não passei 4 anos passando perrengue, sendo perseguido por tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, Quem mano. tá limpando o chão nos Estados Unidos Ganha mais que isso. vive com mais de 5 mil. Então, pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo, entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por Caralho 4. Ele no bem e bom, eu peço pro maluco... Então, galera, eu, obviamente, né, eu sempre, quando você trabalha na internet, a gente sempre tem que ouvir os dois lados, né? Então, eu não sei se o Igor já respondeu ou vai responder, se o Monark está com a razão. Eu acho que dificilmente o Monark não está com a razão pela forma emocional que ele tá falando. O Monark tá indignado. E assim, galera, aí eu vejo outras pessoas na internet, só como é que ele tá com tanta raiva assim? Galera, o Monark, ele foi expulso do próprio negócio. Expulso da própria casa que ele construiu. E aí você vê, depois que o Monark saiu, o Flow, com todos os merchans do mundo, todos os patrocínios. E quem trabalha no YouTube, caso você não trabalhe no YouTube, a monetização é um valor ok. Eu não vou falar que é ruim, não vou falar que é muito bom. É ok, ele te sustenta nas contas básicas, num aluguel, quando você precisa comprar equipamento, ok? Agora, o que faz você ter uma renda muito maior são os patrocínios. A televisão é muito parecido. O que sustenta a televisão são os patrocinadores, né? Ó a Cazé aí. A Cazé tá com milhões de patrocinadores na Copa. Aquilo tá ajudando eles contratarem as pessoas, pagarem as contas. Entendeu? E assim, depois que o Monark saiu e foi pintado como um pária brasileiro, o cara teve que sair fugido do Brasil, galera. É coisa séria. Tem gente que fica pintando o Monark como meme. Não é assim, pô. Entendeu? Isso é muito... faz parte de uma vibe de desumanizar o cara. Pô, imagina você, é um cara de sucesso, você revoluciona a tua área de atuação. E aí você é obrigado a deixar a tua área de atuação. Você não pode mais atuar. Você tem que sair do país e você tem que dar a tua empresa pro teu sócio.
calado. Então, o que aconteceu com o Monark, galera, é muito sério, pô. Eu não consigo entender como tem gente que ainda... Cara, assim, aí beleza, né? Eu não consigo rir dessa situação, velho. De ser perseguido pelo Estado, ter que sair do país, sabe? E dar à empresa que, pô, quem tem empresa sabe minimamente o que o Monark deve ter passado ali, noites e noites, trabalhando, aperfeiçoando, entendeu? É sério esse bagulho, pô. Mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Aí vem o brasileiro de novo. Nossa, ele já ganhou tudo isso e ainda tá reclamando. É o brasileiro sempre colocando a própria régua, né, nos outros. E vamos lá, mais uma vez. O Monark ainda é muito paciente. O Monark ainda é muito paciente, porque se fosse outra pessoa já tinha acionado o jurídico já, se realmente tudo isso esteja acontecendo mesmo. E é compreensível a raiva dele, galera. É compreensível a raiva dele. Tem gente que teria feito coisa muito pior, né? Não sei se caindo numa depressão profunda, até coisas muito mais graves, né? A si mesmo. Então o Monark, ele tá sendo até muito paciente com tudo isso. Com a empresa que ele criou, sabe? Não deve ser fácil, pô. Sem juros. E o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, tipo, ganhou a empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos, em 15 anos, seria. Isso que eu tô fazendo a conta aqui. Daria quanto? 200 meses. Dividido por 12. 16 anos. 16 anos? 17 anos. Sem ter que pagar a inflação. Só de inflação, esses 10 milhões ia pra 5 milhões. O Monark, ele ainda foi muito gente boa, muito, muito paciente. Né? 6 anos, cara, tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Tá ligado? Não tem ele que ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. O Monark tá, novamente, né? Se for isso mesmo, ele tá correto. Ele tá corretíssimo, porque é um negócio muito injusto. E aí eu já vi, né? Em várias outras oportunidades, né? O brasileiro, né? O perfil, eu não vou generalizar, mas tem muitos brasileiros, infelizmente, né? O brasileiro que pensa assim, né? Nossa, mas aí é só o Monark fazer outra coisa, né? Pô, galera, imagina, você é médico, arquiteto, você é jornalista, você é editor de vídeo. Você estudou a tua vida inteira para chegar onde você tá. Você se especializou, leu artigos, fez aulas práticas, você fez tudo, dedicou a tua vida para isso. E aí eu chego para você e falo, ó, fulano, você não pode mais ser médico a partir daqui, tá? Ó, ciclano, você não pode mais ser jornalista. Ó, Beltrano, né, para ficar no clássico. Você não pode mais ser editor de vídeo. Arruma outra coisa. Tem tanta coisa pra fazer. Arruma outra coisa. Então, assim, você novamente, você de fora, o ideal é você se colocar na situação do Monark. É você se colocar nessa situação. Não você resolver de fora como se fosse uma merda qualquer. Isso aí, ó. Tem a mãozinha aqui. O brasileiro adora essa mãozinha aqui, ó. Monark faz outra coisinha aí, pô. Então é sério, galera. É muito triste isso aí. E aí agora ele tá cobrando o Igor e, né, se for isso mesmo, parece certo. Pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar contigo, irmão. Porra. É muito difícil não... Ah, não, é o podcast dele, né? Ele tá conseguindo fazer, eu não sei onde tá passando, né? Eu vi ele anunciando no X, eu não sei onde tá passando. Mas que tomara que ele continue, que ele comece, que deixem, né, o Monark trabalhar. Não te entender, né? Ele sabendo que, pô, fizeram... tinha essa agenda woke globalista lá, que tava por trás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Aí entra na parte da amizade, né? Entra na parte da amizade que muitas pessoas falaram isso, né? Quando tudo aconteceu, pô, tu não ficou do lado do cara, pro Igor. E aí, Igor, tu não vai ficar do lado do cara? Isso, assim, eu acho que o Igor, ele deve se sentir mal até hoje por isso. Né? Tipo, caraca, será que eu não devia ficar do lado do cara, do Monark e tudo mais? E assim, galera, não quero, né, ficar do lado do Igor, obviamente, nisso, mas eu não consigo imaginar qual tipo de pressão ele sofreu também, né? Não tô falando que A ou B tá correto, ok? Mas
que tipo de pressão ele sofreu pra concluir esse negócio. Porque o negócio de tirar o Monark, eu acho que é no interesse de muita gente grande. Muita gente grande. Pelo menos é uma teoria que eu tenho, beleza? Mas também acho que deveria ter ficado do lado do Monark até o fim, né? Afinal, começou junto, né? Começou junto a empresa, galera. Tem que terminar junto, né? Apesar que, como o Monark falou, não fez nada de errado. Cara, pra eu ter que ficar preocupado com o sentimento dele, pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Ô, irmão, tu já ouviu, né? As pessoas sempre vão justificar o seu mau caráter, né? Uma viagem. Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, caralho, A4, tá ligado? Tipo, tirei ele numa situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom desse podcast que não acontece nunca mais na vida. Então, segundo o Monark, né, ele teve a ideia inicial e eu acompanhava, né, o Igor no canal dele, que ele ficava jogando, ele tinha jogo de luta, né, ele jogava muito jogo de luta e tinha o Mario também. Confesso que eu dava risada dos rages que ele dava no Mario e isso é uma parada também muito importante, né, tipo, o Igor deve estar numa condição muito boa hoje e essa condição deve ser a ideia do Monark, né? Claro, né? A versão do Monark é que ele teve a ideia principal, onde ele ficava jogando esses jogos e aí participou do boom da internet. Então, é interessante essa... Eu, sinceramente, acho que dificilmente eu conseguiria deixar o cara na mão. Deixou de ser um gordinho careca, né? Pois é, até cabelo cresceu no cara, tá ligado? E o Monark ainda leva tudo com um bom humor, né? O Monark é um cara forte, velho. É um cara resiliente. Por incrível que pareça. Outras pessoas não estariam nunca nesse nível de, sabe, de otimismo, de, sabe... É interessante isso aí também. E eu deixei ele na merda? Eu deixei ele no paraíso, porra! Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Ele, claro, ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou também. Mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. Pra ele falar que eu fudi ele, você tá entendendo? Não tem, tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. Aí é uma parada. É uma parada séria, né? Se o Igor fala que o Monark tá, de certa forma, prejudicando ele, aí E assim, é um negócio muito triste, né, galera? Mas, infelizmente, tem, né? O mundo dos negócios, eles têm muito isso. De parcerias que o cara acaba, parceria que um deixa o outro, parceria, né? Negócio, né? Tem aquela frase. Tem uma frase que meu pai me falava, que eu nunca esquecia, né? Amigos, negócios à parte. Né? Que o negócio, ele acaba superando a amizade, né? O negócio acaba ficando mais importante do que a amizade quando o negócio começa a ir bem. Bom, mas, cara, tipo, eu tô falando, eu sei que é bad vibes, tá ligado? Falar essas coisas, expor essa situação, mas o cara não me responde no WhatsApp. O cara não quer cumprir a porra do contrato, entendeu? O cara já tá numa situação bem bom, que pegou uma empresa que vale, sei lá quantos, 100 milhões de reais, vai me pagar 5 milhões em... 10 milhões. 10 milhões, mas com inflação tá. Vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Pô, se ele conseguiu 10, juntou 10 milhões agora no Flow, ele põe uma aplicação e é 100 mil por mês, tá me pagando 25. O Monark, ele tá, né, nessa linha de pensamento, ele tá correto. E eu acho que o mais que mais machuca o Monark é o cara não responder também, né? Imagina, você ergue o Flow com o teu parceiro, né? Tem todas aquelas dificuldades do começo de empresa que toda empresa tem, aí o cara simplesmente não responde mais. Tá entendendo? E aí eu não posso brigar, eu não posso tentar reaver algo que é meu por direito, que eu construí, e que ele tá lá no bem bom, que ele se apossou, porque se aproveitou da conjuntura midiática que queriam me destruir porque não gosta das coisas que eu falo. Não, e aí ele surfa na onda dos meus inimigos e eu tenho que ser amigo dele pra sempre e ficar calado. Não tem Então, como, irmão, isso mostra Então, e ainda o cara deve receber ainda os convidados, a galera que fala mal do Monark e tudo mais, é tenso, o velho. teu coração e quem é o Monark. Porque com tudo isso, cara, você só se revoltou depois, no início, você falou, quem sabe, né? Tu falou sorrindo, pô. Não, no início... É quando tu começou a lembrar tudo que aconteceu contigo que tu ficou, porra, não fode. Entendeu? Revoltado. Mas antes você tava rindo, falou, quem sabe no futuro, se ele me pagar, né? Então, se o Igor tivesse, pô, agora tamo bem, o Flow tá bem, Monark, ó, tamo te pagando 25 mil, esse nem era o contrato, vou voltar pra 50 mil. E outra, pô, vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber de você tá participando da... Então, até tipo, chamar o Monark, né, o Igor, né, sem imprensa, sem nada, né, tipo, Monark, vamos jantar? Pô, o que tu tá precisando? Fala, o Flow tá benzão, né, o que tu tá precisando? Fala, né, eu acho que isso o Monark merecia, por todo o trampo dele, eu acho que
Eu acho que essa é a grande mágoa também do Monark, né? Não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro. Porque acho que se fosse só dinheiro, o Monark chegaria ali, né, a firmar ali um processo. Ele até pode chegar a isso em breve. Porque afinal todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. E o Monark tá impedido de trabalhar, né? Pra ganhar dinheiro. Então eu acho que o que mais toca no Monark é isso aí. E foi o que o outro rapaz falou, que eu não conheço. Ele fala tudo até com bom humor, naturalidade, né? Acho que... E eu fico triste, né? Com a galera ficando zoando cada vez mais o Monark. É um cara que merecia muito respeito. E é um cara que as pessoas deviam prestar muita atenção no que aconteceu com ele. Porque poderia acontecer com qualquer um. E aí, por exemplo, em algumas rodas de amigos... Ah, não, o Monark é louquinho, né? O Monark é louquinho. Como se qualquer coisa que o Monark fale justificasse todo o absurdo que ele sofreu, né? Empresa, ajudar, eu te dou participação do lucro, alguma coisa assim e tal. Nem precisava isso, pagar os 50 mil, entendeu? Falar, pô, vou reajustar esse valor pela inflação, pra você não perder, tal, tá tranquilo. Se ele tivesse feito isso, não tá falando nada, tava quieto, Cara, entendeu? e 50 mil pra realidade do Brasil é muito, mas 50 mil pra o que você representava no Flow não é nada, irmão. Deve ter funcionário lá no Flow ganhando 50 mil. Pô, com certeza tem, tinha na minha época. Então, isso que é interessante, né? Porque aí vem o brasileiro de novo. Nossa, 50 mil? Até eu, né? Só que você não criou o Flow, né? Você não criou o Flow, né? Você imagina você ter né, criado uma empresa, tipo umas Big Techs, né? O Facebook, que deu a treta lá no Facebook, né? A sociedade, aí você cria um negócio que revoluciona a internet, né? Com todo o teu trabalho, todo o teu empenho, tudo que você estudou, e aí chega um cara, não, fica pra lá, vai. Você não pode mais fazer isso aí. Acho que é assim que tinha que ser pensado, né? Tá ligado? E tipo, eu criei aquela porra, velho. Tu pega um canal assim, um canal que não tem o tamanho do Flow, o Redcast. O Redcast tem vários contratados. 30 funcionários ele tá tendo. 30? É. Na parte do esporte lá tem vários caras que estão na Jovem Pan, que são... Bom, é isso. É isso, galera. Eu fico bem triste aí com a situação do Monark aí. Espero que consiga se reverter aí, que ele consiga voltar a trabalhar na internet com liberdade, porque foi assim que ele criou o Flow, né? Quando ele tava ali. Então é um cara que eu gosto bastante e fico muito triste pelo que ele passou. Infelizmente, espero que eles se acertem aí. Que é só dar só um telefonema, pô. Dá um telefonema aí pros caras, pra ele. O Igor liga pro Monark, acerta, que eu tenho certeza que numa conversa boa, tudo se ajeita. Mas é isso, galera. Fiquei com o fone até. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se inscreva também nas redes, né? Nas redes auxiliares pra marcar. Essa eu não lembro do rapaz, mas vou começar a falar das pessoas que me marcaram nos vídeos que eu reajo aqui. Tá bom, galera? Não se esqueça de tudo isso. Hypa o vídeo. Hypa e até a próxima.